Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, igual aquelas histórias entre amigos. E hoje nós temos muita coisa para falar com o nosso convidado. Ele é administrador, economista, professor, também diretor da Escola de Samba Mocidade de Bauru. Nós vamos conversar com Ricardo Carrijo. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Mara. Olá, telespectadores. Satisfação muito grande estar aqui com vocês para bater um papo. Agradeço pelo convite e será uma oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre vários temas que a gente atua aqui na cidade. É verdade, realmente, porque o currículo aí tem muita coisa para a gente conversar, mas nós vamos querer entender primeiramente em relação, né, a esse bauruense, da sua história, da sua infância. Vamos entender um pouquinho quem é Ricardo Carrijo. Bom, eu nasci aqui em Bauru, né? Tenho 69 anos, completei agora, recentemente, em agosto, aqui na cidade de Bauru. Fiz o meu primeiro grau na escola paroquial Padre João, e depois o ginásio no La Salle, depois estudei também no Estela Machado, na Vila Falcão, depois fiz a faculdade de economia na IT, depois passei um tempinho no exterior, fui morar um tempinho na Inglaterra, aprender um pouquinho de inglês, voltei e comecei minha carreira na Tilibra, onde trabalhei muitos anos, durante 48 anos. Entrei como estagiário e terminei minha carreira como gerente de relações institucionais. Sou casado com a Ângela Pavan, que somos casados há 44 anos, e tenho 2 filhos, o Gustavo, casado com a Natália, que nos deram uma netinha maravilhosa, a Gabriela, que vai fazer 6 aninhos agora, dia 9/9, e a Daniele, que é advogada, mora ainda comigo, tem relacionamento com o Rafael, o namorado dela, já de algum tempo, e que trabalha aqui por Bauru. Ambos trabalham aqui em Bauru. Tanto o Gustavo, que trabalha na Tilibra também, tem uma carreira lá já de alguns anos na área comercial, e a Daniele trabalha na Consilig como advogada. Muito bom. Constituiu família, aqui esse bauruense, foi viajar um pouquinho, mas voltou para a terrinha querida, né? Sim. E aqui também fazendo história. Gostaria de conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória, né, quando atuou diretamente na Tilibra, e como que foi esse período e a importância também, né, não só para a cidade, mas para a sua vida pessoal. A Tilibra foi uma história de sucesso, porque eu entrei lá como estagiário e fui passando por diferentes áreas. Eu fui gerente de desenvolvimento de produtos, fui gerente de marketing, depois eu fui para a área industrial, passei pela área de qualidade, passei pela área de meio ambiente. Depois, quando a empresa foi vendida para um grupo norte-americano, eu participei ativamente do processo de venda, de aquisição, como o executivo do lado da empresa. E logo que terminou o processo de venda, em 2004, o grupo americano que comprou a empresa, na época o Grupo Mini, me convidou, falou: fica mais um pouquinho, gostamos do seu trabalho. Naquela altura eu já tinha 30 anos de carreira, e esse pouquinho virou 18 anos. E nessa trajetória profissional eu tive grandes oportunidades de viajar muito para o exterior, participei em muitas feiras na Alemanha, tivemos muito intercâmbio, né, com empresas nos Estados Unidos, na Europa, mesmo na Ásia, na China, em Taiwan. Então foi uma experiência muito rica. E eu passei praticamente por várias áreas, né? Quase todas as áreas da empresa. Construí lá muitas amizades, muito bom relacionamento. E mesmo aposentado, ainda me sinto parte da família Tilibra, porque eu tenho a Tilibra no DNA, né? O fundador da Tilibra, o senhor João Kobe, em 1928, ele casou-se com a irmã do meu avô, né? Então a gente tem um laço aí de DNA da história. O meu pai trabalhou lá, eu trabalhei lá, o meu filho trabalha lá. Então nós temos todo esse vínculo. E durante muitos anos a empresa foi
da família dos meus primos, a família Kobe, que tocou a empresa até 2004. E depois a empresa se tornou parte desse grupo internacional. E foram muitas as experiências por ter passado em várias áreas de trabalho, né? Um pouco em marketing, um pouco na área comercial, um pouco na produção, um pouco na área de meio ambiente. E a minha carreira acadêmica também foi acompanhando essa trajetória. Eu comecei a dar aula em 1980, no Liceu Noroeste, uma escola técnica aqui em Bauru. Aí logo fui para a IT em 80, 81, e lá estou até hoje. E a minha carreira acadêmica foi meio que acompanhando o meu momento profissional. Então eu trabalhei já na área de marketing, academicamente falando, na área de qualidade. Fui fazendo várias coisas e isso também me arrastou para o compromisso acadêmico de desenvolver uma especialização. Foi realizada lá no Chile, fiz uma especialização aqui no Brasil, na área de gestão, depois fiz um mestrado em administração, lá em Piracicaba, na Unimep, depois fiz o doutorado, também na área de engenharia de produção, e também fui me desenvolvendo assim, em algumas outras atividades acadêmicas. Já publiquei alguns capítulos de livro, diversos artigos. Desde 2008, eu fui designado pelo Ministério da Educação e Cultura como avaliador institucional e de cursos. Então, avalio cursos aí pelo Brasil desde 2008, avaliando qualidade dos cursos. Fui designado pelo meu currículo, fui um dos escolhidos na época. E hoje atuo mais na área acadêmica. Depois de ter me aposentado em 2021, eu me concentrei na área acadêmica e atualmente desenvolvo alguns projetos, em especial na IT, onde coordeno o curso de administração, leciono no curso e tenho também o interface numa parceria que a gente tem entre a IT e a Unesp para a realização de projetos de extensão. Então a gente vem trabalhando bastante forte nisso nesses últimos anos e construindo assim algumas coisas que eu acredito sejam boas para a cidade onde eu nasci, onde a minha família vive. Muito bom. Aproveitando então essa área acadêmica, né, que o senhor também tem forte atuação, em breve estaremos na Semana Nacional da Tecnologia. Gostaria que o senhor comentasse a respeito, inclusive também sobre o CITEB. Ok. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ela é organizada anualmente pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E ela tem como objetivo a disseminação da ciência e da inovação, da tecnologia, para as crianças do ensino fundamental e ensino médio. Isso através de ações coordenadas entre as universidades e a sociedade civil e o poder público. Ela acontece todo ano em outubro. Em Bauru, nós tivemos uma sequência muito boa na década de 2010 a 2020, de uma realização sequencial de várias semanas, mas depois, com a história da pandemia, deu aquela quebrada. Em 2023, nós conseguimos, de uma maneira meio tímida, retomar. O ano passado não foi possível. E esse ano nós apresentamos 2 projetos que estão lá no CNPq e no Ministério para serem avaliados. Um projeto local, e a gente tem que fazer o projeto dentro do tema que o Ministério propõe. O tema desse ano é cultura oceânica, como o nosso território impacta na vida dos oceanos. Porque todo o rio corre para o mar, né? Então aqui nós temos os nossos rios, o Batalha, que abastece a cidade, o rio Bauru, que circunda toda a área urbana da cidade, mas que esses rios vão parar no Tietê, depois do Tietê desce para a Bacia do Prata e vão até o oceano. Então a ideia do Ministério da Ciência e Tecnologia é que todo o país, na semana de 20 a 24 de outubro, próximo já, esteja mobilizada para que os estudantes, os professores, estejam trocando experiências, palestras, oficinas, debates sobre como a gente pode melhorar nesse tema.
Então, são 2 projetos, como eu já disse. Um projeto municipal, feito em parceria com a SEDECOM, aqui de Bauru, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e todas as universidades da cidade. Então, entrou a Unesp, a IT, a FIB, a FATEC. Estamos todos trabalhando juntos para fazer uma semana que vai consistir numa abertura, numa terça-feira, dia 21 de outubro, provavelmente aconteça lá no Teatro Municipal. Depois, na quarta e na quinta-feira, teremos atividades múltiplas nas várias instituições, cada uma abrindo suas portas para palestras ou indo até as escolas. E um segundo projeto, que esse é inovador porque nós nunca fizemos, que é um projeto intermunicipal, né? Nesse intermunicipal, a gente vai envolver as cidades que estão aí na direção do Rio Tietê, no caso Pederneiras, que fica do lado direito, Boracéia do lado esquerdo do Rio Bauru, antes dele chegar no Rio Tietê. E também a cidade de Lençóis Paulista, que demonstrou interesse em participar por conta deles estarem envolvidos aí com questões de sustentabilidade. Saindo os resultados, nós vamos contar, inclusive, queremos contar com a ajuda de vocês na divulgação das atividades, de estarmos mobilizando aí a criançada para a gente ajudar a preservar os oceanos. É muito importante envolver a sociedade também, né, como menciona aqui a criançada, os jovens, para que realmente cuide daquilo que é nosso. E nos bastidores estava mencionando sobre o Parque Tecnológico também. Isso. Queria entender e compartilhar com quem nos acompanha. Maravilha. O Parque Tecnológico é um grande sonho, um grande anseio da comunidade científica aqui da cidade. Bauru tem um grande parque universitário, né? Nós temos uma universidade de grande porte, que é a Unesp, que tem mais de 6 mil alunos, gente de todo o estado. Temos as universidades e os centros universitários privados, a USC, a IT, a FIB, outra, a Unip, a FATEC, enfim. Temos um parque, a USP, né? Temos um parque robusto em Bauru, nas diferentes áreas de conhecimento, tanto na área de saúde, quanto na área de direito, empreendimentos, na área de engenharia. Então, nós precisamos aproveitar um pouco melhor isso. Para que isso aconteça, já desde 2009, a cidade criou o Centro de Tecnologia e Inovação. O que é esse centro? É um órgão que está registrado no Sistema Paulista de Inovação, porque você precisa estar formalizado para poder atuar como uma instituição de pesquisa. E esse órgão, ele congrega, então, todas as instituições que vão se juntando e realizando projetos em conjunto nas diferentes áreas. Agora, o passo seguinte do centro é você ter um parque tecnológico, onde você tenha uma estrutura física, onde você possa abrigar laboratórios de empresas em processo de formação, através das incubadoras, que possam se tornar startups do futuro. Isso já existe no estado de São Paulo, 12 parques tecnológicos, nas maiores cidades: Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, Piracicaba, Botucatu, São José do Rio Preto. Agora, para que isso aconteça, é um trabalho gigantesco. O primeiro passo é que haja a disponibilidade de uma área de 200 mil metros quadrados, onde o parque possa estar abrigado. Isso não quer dizer que o parque vai ter 200 mil metros quadrados. Não, o parque normalmente é uma instalação administrativa que abriga em volta de si empresas em fase inicial que irão se desenvolvendo durante um determinado período e depois elas são desincubadas, vamos dizer assim, porque tornam-se empresas viáveis. Mas são empresas nascidas da tecnologia, nascidas das pesquisas preliminares existentes dentro das universidades. Então é meio que uma hospedaria de futuras empresas de base tecnológica. Isso vem sendo, de certa forma, trabalhado. A gente tem conversado com o poder público, com o Jurandir Posca, que é o responsável
hoje pela SEDECOM, e com as universidades. Estamos tentando dar esse passo. Já demos um passo importante com a existência do centro. O centro fica abrigado lá no campus da Unesp, já tem vários projetos rodando em várias áreas, na área de engenharia, na área de design, a área de empreendimentos, e esses projetos vão amadurecendo. Mas nós precisamos dar o salto maior, que é um dia Bauru, exemplo das cidades que eu já citei, ter o seu parque, seu próprio parque tecnológico. Com essa união existe a possibilidade, até aproveitando também com a experiência que o senhor tem, né, como administrador, como economista e também essa vasta experiência aí na área também acadêmica, quais são os desafios para ajudar as empresas, né, a enfrentarem, a crescerem aqui, inclusive na nossa cidade? Perfeito, sua pergunta é muito boa, porque nas demais cidades onde o parque tecnológico existe, normalmente essas empresas elas funcionam como uma célula avançada de pesquisa para as organizações. Pesquisas relacionadas a novos materiais, novos experimentos, e isso dentro do ambiente empresarial do dia a dia é um pouco difícil você compatibilizar, a não ser que você tenha muito recurso para manter pesquisadores trabalhando full time dentro da própria organização. Então, nesses parques tecnológicos, normalmente o ambiente de trabalho, vamos dizer assim, ele faz essa conexão da universidade, da pesquisa acadêmica com a pesquisa empresarial. E isso acaba criando essa simbiose positiva para levar a inovação para dentro das empresas, que depois vai parar no mercado. Então, é um mecanismo de aproximação, que a gente chama, né? Antigamente se falava da tríplice hélice, né? Que era o poder público, universidade e empresas. Hoje nós já falamos em hélice quádrupla. As universidades, o poder público, as empresas e aqui no Brasil o Sistema S, que tem um papel muito importante também no desenvolvimento de base tecnológica. Então, o parque tecnológico possibilita fazer esse amálgama aí, fazer essa junção de todos os interesses. Fora isso, a gente já visitamos o Parque de Sorocaba, de Piracicaba, de Botucatu, a gente observa que as empresas acabam sendo beneficiadas também do ponto de vista de investir em pesquisa, porque há programas, há editais que contemplam a iniciativa privada para que ela possa fazer as suas pesquisas mediante incentivos fiscais. Mas para isso é necessário toda essa estrutura de gente, de pesquisadores nas diferentes áreas, essa certa burocracia para você estar habilitado nos editais. Então é um processo que está em marcha, vamos dizer assim. Vamos chegar lá, mas não é uma coisa que aconteça com uma varinha mágica. É importante a união de todos. Sim. E o senhor que já esteve também do outro lado, né, no poder público, atuando como vereador. Queria ouvir a sua opinião também, esse segundo momento desse lado, para essa viabilidade. Como que o senhor enxerga também essa possibilidade? Então, as coisas elas vão acontecendo não na velocidade que a gente gostaria, porque normalmente a gente que trabalha na área acadêmica, a gente pensa e quer as coisas muito rápido, né? Mas não é bem assim que acontece na real, né? Então, hoje, por exemplo, nós tivemos de manhã uma reunião muito boa de iniciativa da Câmara Municipal, através do vereador Arnaldo Ribeiro, onde estavam presentes lá representantes das universidades, representantes do poder público, a prefeitura tem aí o seu CTI, o Centro de Tecnologia e Inovação, estava lá presente, o secretário de Finanças, representante do gabinete, o SEDECOM, a Secretaria de Educação e as universidades. Esse é um passo, já um segundo passo de iniciativa da Câmara, que é extremamente positivo, de criar essa aproximação entre as diferentes áreas. Porque Bauru não tem um órgão que seja exclusivamente ligado
as questões de inovação tecnológica. A prefeita até já manifestou interesse em criar uma secretaria, porque a SEDECOM, no atual momento, ela é uma secretaria de porte pequeno, com muitas demandas relacionadas a distrito industrial, a concessão de áreas, a uma certa burocracia de empreendimentos, e a questão tecnológica ela é um pouco diferenciada disso tudo. Eles têm se esforçado e a gente imagina que essa iniciativa que nós tivemos hoje possa ser um passo positivo nesse fortalecimento do relacionamento entre os diferentes atores. Porque para funcionar precisa estar todo mundo remando para o mesmo lado. Não adianta você ter uma iniciativa aqui, outra acolá, porque aí a coisa não caminha. Tem que estar todo mundo bem coeso em prol da nossa cidade. Ficamos na torcida para que isso aconteça, né, da melhor forma possível e que seja nessa mesma expectativa aí dos acadêmicos, que seja rápido. Vamos ficar nessa torcida. Bom, agora vamos falar um pouquinho de cultura. Okay. Né? O senhor também é diretor, né, da Escola de Samba. Mocidade. Isso mesmo, de Bauru. E a gente vai precisar ir para um rápido intervalo, mas nós vamos voltar falando então um pouquinho de cultura e como que é esse outro momento também, tá bom? Legal, vamos lá, Marta. Vamos então para esse rápido intervalo, mas voltamos já já. Continue com a gente, não saia daí. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo é com o professor, economista, administrador Ricardo Carrijo. Ele está trazendo muita informação importante para a gente, inclusive sobre cultura. Antes, né, do nosso intervalo, perguntei sobre a Escola de Samba Mocidade. Conta para a gente também como que é, né? Tá no DNA. Tá no DNA da gente, porque o Sambódromo em Bauru tem o nome do meu pai, né? Sambódromo Gilberto Duarte Carrijo. Uma homenagem a ele que, durante muitos anos, foi um batalhador pelo carnaval, ajudou a organizar carnaval de rua, ajudou a fundação de algumas escolas de samba. E, desde pequeno, eu fui criado nesse ambiente. E estou na Escola de Samba Mocidade, lá na Vila Falcão, desde o princípio, desde o ano de 76. Vamos completar 50 anos de carnaval em escola de samba no próximo desfile, em 2026. E é algo que serve como uma fórmula de diversão, lazer, que a gente precisa também. Você trabalha muito no ambiente formal, escola de samba é um ambiente totalmente descolado, informal, e é onde a gente encontra os amigos e vive um pouco dessa cultura genuinamente brasileira que eu adoro vivenciar. Na escola eu passei por vários, lá na Mocidade. Começou como Mocidade Independente. Funcionou de 76 até mais ou menos o ano 2000 como Mocidade Independente. Depois, em Bauru, houve um hiato de 10 anos sem ter carnaval. E daí, quando ela voltou como Mocidade Unida, na Vila Falcão. Mas as pessoas, basicamente, é o mesmo agrupamento humano que começou e deu continuidade. Lógico que vieram se somar outras pessoas. E nós já estamos trabalhando para o Carnaval 2026. Novidades? Novidades. A Mocidade lançou o seu enredo no último domingo, numa festa muito bonita, lá na sede, que fica ali no miolinho da Vila Falcão, muito prestigiada. O enredo será Mocidade Independente ou Unida, sempre Mocidade. Vamos mostrar um pouquinho dessa história de 50 anos, onde a gente conseguiu conquistar 18 títulos. E a Mocidade é a escola com mais títulos aí na história do Carnaval de Bauru. Então nós arrumamos uma maneira de contar o enredo de uma forma muito criativa. Nós vamos passar pelos 4 grandes momentos do Carnaval que a Mocidade participou. O Carnaval da Avenida Rodrigues Alves, quando ainda se separava arquibancada por cordas, né? Nem arquibancada tinha. Depois teve um segundo momento que o carnaval foi para Nações, a Avenida Nações Unidas. Foi um momento bacana também do carnaval, de crescimento.
Depois ele foi para o Sambódromo e depois veio para a Avenida Jorge Zayden, que leva o nome do pai do Renato Zayden aqui. Então são 4 grandes momentos e em todos eles houveram títulos inesquecíveis por conta da mocidade. Então nós vamos, de certa forma, relembrar alguns desses grandes momentos e contar um pouquinho do passado, mas também olhando para o futuro. Porque uma organização cultural, ela ultrapassa as pessoas, ela segue no tempo. Então nós temos todo um histórico de pessoas muito queridas que já passaram, já se foram, e temos outras que estão vindo, juventude, que um dia vai nos substituir. Escola de samba é isso, é um processo cultural muito interessante. Então vamos falar do passado, do presente e do futuro. Muito bom, são momentos importantes que realmente é necessário registrar. E o senhor mencionou também sobre o futuro, né? Eu quero voltar um pouquinho ali na área que nós estávamos falando da tecnologia. Vamos, para a gente ir fechando, inclusive, gostaria de saber sobre projeto no CITEB. Vocês estão com um projeto agora também, né? Sim, tem vários projetos dentro do CITEB. Eu destaco um bastante interessante, que é um projeto que tem dado muito certo, uma parceria entre a IT e a Unesp no monitoramento da qualidade das águas do Rio Bauru. É um projeto chamado Papa Águas. Ele rodou durante todo o ano de 2024, parte de 2025, com o monitoramento da qualidade da água em 12 diferentes pontos do Rio Bauru, que é o rio que leva o nome da nossa cidade. Nasce aqui próximo do Alameda, né? Numa parte alta, depois ele desce aqui na direção do BTC, onde tem a passagem do trem, depois ele entra no perímetro da cidade, onde ele entra numa calha, de vez em quando transborda das enchentes, ali na região da rodoviária, depois ele vai na direção de Pederneiras, cruzando ali a região do Guanarahara, Meridota, Chapadão, e segue na direção do Tietê, né? Voltando lá à questão da Semana da Ciência e Tecnologia. Então foi um projeto muito bonito, que foi apoiado aí pela Secretaria do Meio Ambiente, pelo Conselho do Meio Ambiente, o CONDEMA, e que a gente agora está em tratativas com o DAI para dar continuidade no projeto, já numa segunda etapa, e já também surgindo a possibilidade desse projeto também acontecer em cidades da região. Então, é uma prova de que, trabalhando unidos em prol da comunidade, as universidades podem prestar excelentes serviços, monitorando a qualidade. Não só se monitora a qualidade, mas também se dá transparência. Foi criado um portal, um site, né, onde essas informações ficam disponíveis para o cidadão 24 horas por dia, 7 dias da semana, da qualidade da água em cada um dos pontos. E o grande objetivo é que essa qualidade vá melhorando ao longo do tempo, através de ações dos pontos onde a gente vê maiores dificuldades. Projeto importantíssimo, realmente, e fazemos votos aí que aconteça o quanto antes, porque, como o senhor mencionou, ninguém faz nada sozinho. Exatamente. E eu quero aproveitar agora também, pedir para que o senhor deixe uma mensagem final, porque estamos aí realmente caminhando para o final do nosso bate-papo. Legal, Mara. Em primeiro lugar, agradecê-los, né, pela oportunidade de estar aqui. Espero voltar outras vezes para falar de outros assuntos. Convite feito já, desde já. E dizer para vocês que Bauru é uma cidade muito boa para a gente se viver, é uma cidade que cresceu, eu nasci aqui, eu adoro essa cidade e eu acho que nós estamos num caminho interessante da cidade de amadurecer um pouco, superar divergências políticas, superar a tal da polarização, que eu acho que foi uma maldição deixada aí a nível nacional nas últimas eleições. Nós temos que estar todo mundo coeso em busca de boas ideias para melhorar a qualidade de vida da cidade, do estado e do país onde a gente vive, onde vivem os nossos filhos e onde viverão os nossos netos, né? Então, a minha perspectiva pessoal, depois de ter feito uma carreira de quase 5 décadas numa mesma empresa, olha, eu quero aproveitar um pouco dessa minha experiência a favor da comunidade onde eu nasci, cresci, vivi, um dia vou
morrendo, mas vão ficar aqui os meus familiares e eu quero para isso uma qualidade de vida melhor. Não só para eles, mas para todos os nossos conterrâneos aqui. É isso. Excelente. Olha, agradeço muito por aceitar o nosso convite, compartilhar a sua história e também continuar somando com a nossa querida Bauru, porque eu também sou bauruense. Isso é muito importante. Faz a diferença. Tamo junto. Então, hoje nós conversamos com o Ricardo Carrijo e aqui vai ficando o meu forte abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.